O que é realmente importante na vida? Se eu te fizesse essa pergunta, você provavelmente pensaria em sucesso, dinheiro, conquistas. Mas e se eu te dissesse que a resposta mais profunda para essa pergunta está em um livro infantil? Um livro com desenhos simples, sobre um menino de cabelos dourados que conversa com uma raposa e cuida de uma rosa em um planeta minúsculo. Hoje, vamos falar de uma obra que, disfarçada de conto de fadas, é, na verdade, um dos mais poderosos manuais sobre a vida adulta. Uma história que nos lembra de um segredo que todos nós sabíamos quando crianças, mas que esquecemos ao longo do caminho. Prepare-se para uma viagem ao deserto, às estrelas e, principalmente, para dentro de si mesmo. Esta é a história de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Para entender a alma de O Pequeno Príncipe, precisamos primeiro conhecer a alma de seu criador. Antoine de Saint-Exupéry não era um escritor comum. Ele era um aristocrata, um poeta e, acima de tudo, um piloto. Um dos pioneiros da aviação postal, ele viveu uma vida de aventuras e perigos, cruzando desertos e oceanos em aviões frágeis, em uma época em que cada voo era uma aposta contra a morte. Ele conhecia a solidão do céu noturno, a imensidão do deserto visto de cima e a fragilidade da vida humana. Em 1935, durante uma tentativa de quebrar um recorde de voo, seu avião caiu no meio do deserto do Saara. Ele e seu copiloto passaram dias sob o sol escaldante, quase morrendo de sede, cercados por uma paisagem que era ao mesmo tempo bela e mortal. Essa experiência marcou sua vida para sempre. E foi dessa solidão, dessa confrontação com a morte e com o essencial, que nasceu a semente de O Pequeno Príncipe. Anos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, exilado nos Estados Unidos e vendo o mundo mergulhado na loucura e na violência, ele escreveu e desenhou esta história como um testamento, um apelo à humanidade para que não se esquecesse do que realmente importa. Nossa história começa exatamente onde a vida de Saint-Exupéry quase terminou, no deserto do Saara. O narrador, um piloto, nos conta que seu avião teve uma pane e ele caiu no meio do nada. Com pouca água e a quilômetros de qualquer civilização, ele precisa consertar seu motor ou morrer. E é ali, na mais completa solidão, que ele ouve uma pequena voz dizendo: "Por favor, desenha-me um carneiro." Diante dele está uma figura extraordinária, um menino pequeno, com cabelos de ouro e um ar muito sério. O piloto, surpreso, tenta entender de onde ele veio. Ele, que quando criança desistiu de desenhar porque os adultos nunca entendiam sua obra-prima número 1, uma jiboia digerindo um elefante que todos insistiam em ver como um chapéu. Agora se vê obrigado a desenhar novamente. Após algumas tentativas frustradas, ele, já sem paciência, desenha uma caixa e diz: "O carneiro que você quer está aí dentro." Para sua surpresa, o menino sorri. "Era exatamente assim que eu queria," ele diz. O Pequeno Príncipe era capaz de ver o invisível. A amizade entre os dois começa ali. Aos poucos, o piloto vai descobrindo a história de seu novo amigo. O Pequeno Príncipe veio de um planeta minúsculo, o asteroide B612, um planeta com 3 vulcões que ele usa para aquecer seu café da manhã, e uma flor. Ah, a flor! Ele conta que, um dia, uma semente misteriosa brotou em seu planeta. Dela, nasceu uma rosa de uma beleza estonteante. Mas ela era complicada, vaidosa, orgulhosa, cheia de exigências. Pedia uma redoma de vidro para se proteger do vento, reclamava de tudo, e seus 4 espinhos eram sua única defesa. O Pequeno Príncipe que a amava se sentia confuso. Ele a levava a sério demais, se apegava às suas palavras e não conseguia perceber a ternura que se escondia por trás de sua armadura de espinhos. Cansado de sofrer, ele decidiu partir.
Ele limpou seus vulcões, se despediu da rosa e pegou carona com uma revoada de pássaros selvagens para explorar o universo. Sua jornada o leva a uma série de pequenos planetas, cada um habitado por um único adulto, que são caricaturas das obsessões do nosso mundo. Ele conhece um rei que acredita reinar sobre tudo, mas que não tem súditos. Um vaidoso que só quer ser aplaudido. Um bêbado que bebe para esquecer a vergonha de beber. Um homem de negócios que passa a vida contando estrelas que ele acha que possui, sem nunca apreciá-las. Um acendedor de lampiões que segue ordens sem sentido. E um geógrafo que sabe tudo sobre os mapas, mas nada sobre o mundo real. Em cada um desses encontros, o Pequeno Príncipe fica cada vez mais perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito esquisitas, ele conclui. Elas se preocupam com números, poder e aparências, mas parecem ter esquecido como simplesmente viver. Finalmente, ele chega à Terra. E o primeiro choque é devastador. Ele encontra um jardim com 5.000 rosas, idênticas à sua. Ele, que pensava possuir uma flor única em todo o universo, se deita na grama e chora. Sua rosa era apenas uma rosa comum. É nesse momento de profunda tristeza que ele encontra a raposa. E é a raposa que vai lhe ensinar a lição mais importante de sua jornada. A raposa explica que, para ela, ele é apenas um menino entre 100.000 outros, e ela é apenas uma raposa entre 100.000 outras. Mas se ele a cativar, eles se tornarão especiais um para o outro. Cativar? Pergunta o príncipe. Significa criar laços, diz a raposa. Ela explica que cativar exige paciência, rituais. É preciso sentar-se um pouco mais perto a cada dia. É preciso ter um horário para que o coração possa se preparar. É um processo lento de construção. E então ela lhe conta seu segredo, em uma das frases mais famosas e profundas da literatura. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É uma revelação para o Pequeno Príncipe. Ele entende, finalmente, o valor de sua rosa. As 5.000 rosas do jardim podem ser iguais na aparência, mas a sua é única. Por quê? Porque foi ele quem a regou. Foi para ela que ele colocou um paravento. Foi a ela que ele protegeu com uma redoma. Foram as suas lagartas que ele matou. Foi ela quem ele ouviu se queixar, ou se gabar, ou mesmo às vezes se calar. O tempo que ele perdeu com ela é o que a tornou tão importante. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, conclui a raposa. O amor não é sobre encontrar algo perfeito, mas sobre construir algo único através da dedicação. Com essa nova sabedoria, o Pequeno Príncipe sabe que precisa voltar. Ele sente falta de sua rosa. Ele é responsável por ela. Após 1 ano na Terra, ele faz um plano. Ele encontra a serpente amarela, que fala por enigmas e cujo veneno pode mandar qualquer um de volta para a terra de onde veio. A despedida do piloto é um dos momentos mais emocionantes do livro. O príncipe o consola, dizendo que sua morte será apenas aparente. O corpo é apenas uma casca, pesada demais para levar na viagem de volta. Ele pede ao piloto que, quando sentir saudades, olhe para as estrelas. Para ti, diz ele, as estrelas estarão todas rindo, porque em uma delas ele estará vivendo e rindo. E assim, com a picada da serpente, seu corpo cai suavemente na areia, sem fazer barulho. O que o Pequeno Príncipe nos ensina? Ele nos ensina que crescer não precisa significar esquecer. O mundo dos adultos, no livro, é um mundo de solidão. Cada adulto vive em seu próprio pequeno planeta, obcecado com suas próprias preocupações inúteis, incapaz de se conectar com os outros. O rei, o vaidoso, o homem de negócios, todos eles são profundamente sós. Eles perderam a capacidade de ver com o coração. O livro é uma crítica feroz ao materialismo e à nossa obsessão com números e aparências.
O homem de negócios possui as estrelas, mas não pode fazer nada com elas. O vaidoso precisa de aplausos, mas não tem um amigo. Eles acumulam coisas, mas são vazios por dentro. A raposa nos ensina que a verdadeira riqueza está nos laços que criamos, no tempo que dedicamos uns aos outros. É isso que dá sentido à vida. E claro, há a lição sobre o amor. A relação do príncipe com a rosa é um retrato perfeito da complexidade do amor. O amor não é fácil. Ele pode ser exigente, vaidoso, até mesmo irritante. Mas é a responsabilidade que assumimos por aquilo que amamos, o cuidado que dedicamos, que o torna precioso e insubstituível. Não amamos alguém porque é perfeito, mas o tornamos perfeito através do nosso amor. O Pequeno Príncipe é um livro para ser lido e relido em diferentes fases da vida. Quando criança, é uma aventura mágica. Quando adulto, é um soco no estômago, um lembrete gentil de tudo o que perdemos. As ilustrações originais de Saint-Exupéry são essenciais para a experiência. Elas têm a mesma simplicidade e profundidade do texto. Ter uma edição física, para poder folhear, ver os desenhos, sentir o livro nas mãos, é uma forma de honrar a obra e a sua mensagem. Deixei alguns links para as melhores edições na descrição. No final, o piloto fica sozinho no deserto, olhando para as estrelas. Ele nunca se esqueceu do Pequeno Príncipe. E nós também não. A história nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa através do tempo. Estamos cuidando da nossa rosa? Estamos cativando aqueles que amamos? Estamos olhando para o mundo com o coração? Porque, no final das contas, é só isso que importa. O essencial sempre será invisível aos olhos.